Olá, eu sou Djomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias e esta é a última hora para o desfecho divino sobre toda a criação, quando todo olho o verá e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 2 em diante. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus conta esta parábola para mostrar aos discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A insistência desta viúva é algo de se notar. Mesmo sabendo que aquele juiz não teria piedade, aquele juiz era um juiz ímpio, ela sempre continuava insistindo com ele para que ele julgasse a sua causa. E enfim, um dia aquele juiz se cansa da insistência daquela viúva e decide então julgar a causa dela. Jesus então chama a atenção para que se perceba o que aquele juiz injusto diz. Então, se um juiz injusto decide então por fim fazer algo de bom àquela viúva, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e noite? Será que Deus vai fazer estes que clamam esperar muito? E Jesus traz a revelação. Jesus disse que Ele não lhes fará esperar muito, Ele lhes fará justiça. E logo após, Jesus faz uma pergunta que não parece se encaixar bem com o texto. Jesus pergunta aos discípulos: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta parábola pode nos trazer diversas lições que podem nos ajudar em diversas áreas das nossas vidas. Mas esta parábola também traz consigo uma grande revelação do Senhor a respeito dos últimos dias que vão anteceder a volta de Jesus. Perceba que esta viúva tinha todos os motivos para desanimar, pois o juiz que tinha a competência de julgar a sua causa não era um homem bom, era um homem mau, que não temia a Deus e não se importava com ninguém. Contudo, a viúva sabia que não tinha outra saída a não ser insistir e perseverar na busca da causa com aquele juiz. E sua busca e a sua perseverança lhe rendeu resultados, pois finalmente o juiz julgou a sua causa. A exemplo deste juiz, a palavra nos mostra que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que fará justiça e julgará a nossa causa e depressa. Mas a indagação de Jesus nos leva a refletir: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E o diabo, o inimigo das nossas almas, sabe muito bem disso. Por isso ele é comparado a um leão que está ao redor da sua vítima para devorar. A Bíblia nos diz que Satanás desceu com grande fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O cenário para que o governo do Anticristo seja estabelecido sobre a terra já está preparado. Somos a geração da última hora e esta geração já se encaixa em todos os parâmetros para que todas as profecias bíblicas se cumpram em suas totalidades. E uma destas profecias será a apostasia. Apostasia significa deixar a fé, deixar de crer, abandonar a fé. E por isso então o motivo da pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Esse é o cenário que Jesus descreve para nós. A geração da volta do Senhor será marcada por um esfriamento da fé. Mateus 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E veja como o inimigo está trabalhando para que a fé das pessoas em Cristo Jesus morra. Satanás tem a consciência de que não existe outro caminho de salvação a não ser Jesus Cristo, e para isso ele fará de tudo e está fazendo de tudo para que todas as pessoas percam a fé no Senhor. Satanás sabe que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Então, uma das primeiras coisas que o diabo faz para nos apostar da fé é nos fazer duvidar da palavra de Deus. Veja o que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 4 ao 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja que no jardim do Éden, o diabo buscou convencer o homem e a mulher que Deus estava mentindo. Veja que esta é uma marca do diabo. Ele sempre levará as pessoas a duvidarem, a questionarem, a não acreditarem na palavra de Deus. É muito recorrente aqui na internet encontrarmos pessoas afirmando que a Bíblia está adulterada, que o Novo Testamento é corrompido e que muitos textos na palavra não são verdadeiros. Cuidado com esse tipo de ensino que vem destas pessoas, pois, na verdade, são as serpentes da nossa geração. Serpentes que estão abrindo a sua boca para dizer que Deus é mentiroso. Não caia neste engano e abra os seus olhos e ouça a palavra de Deus. Isso já foi profetizado, faz parte da apostasia dos últimos dias. E quem está por trás disso nada mais é do que o diabo. Crer neste tipo de ensino é crer que Deus é incompetente, que ele não teria a capacidade de preservar a sua palavra pelas gerações. Deus não falhou, Deus não falha e nunca falhará. A palavra nos afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se o diabo faz isto com a palavra de Deus, a chamando de mentirosa e adulterada, quanto mais não fará a igreja? Faz parte da apostasia deixar as pessoas distantes e vazias, solitárias, afastadas da comunhão. E o diabo vem com mais uma mentira, travestida de verdade. O objetivo dele é confundir e levar as pessoas a crerem que estão fazendo o correto, quando na verdade não estão. A exemplo do que ele está fazendo com a palavra de Deus, ele também fará com a igreja. Fará com que as pessoas percam a confiança na igreja e que não deem valor ao trabalho da igreja. E a mentira travestida de verdade, contada por aí, é que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, ou seja, templos de paredes, mas cada um de nós é a igreja. E claramente isto é uma grande verdade, mas a intenção é maligna e demoníaca, pois a intenção do diabo é nos dividir, nos colocando uns contra os outros, e com isso gerando nos corações de milhares de pessoas a insubmissão e a rebeldia. Satanás conhece a palavra. Veja o que está escrito em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E esta é a intenção dele, dividir a igreja, colocando uns contra os outros, um duvidando do outro, um acusando o outro, e assim a igreja vai perdendo o foco em Cristo Jesus. Abra os olhos, isto faz parte da apostasia, o esfriamento da fé das pessoas. Certamente há muitos líderes religiosos que estão dando brechas para o diabo, e através destes, o diabo tem feito muitas pessoas desistirem e desanimarem. Mas isto não pode ser usado como desculpa para não congregar. Deus não aceitará esta desculpa. Veja que na parábola,
O juiz que teria que julgar a causa da mulher não era temente a Deus, não era bom e era um homem ímpio, mas era ele que tinha a autoridade de julgar a causa da mulher. E ela entendeu isso e por isso persistiu e insistiu até o fim. Não sejam os inquisitores das igrejas. Não seja aquele que julga a igreja. Você não sabe o peso que cada líder religioso carrega sobre si, pois cada um terá de prestar contas a Deus pelos seus atos. O nosso dever aqui é ter paciência, perseverar e esperar no Senhor. Veja que isso aconteceu também com o rei Davi. Davi, apesar de ter sido ungido como novo rei de Israel, durante muito tempo conviveu com o rei Saul, que estava no trono. Todo o tempo da vida de Saul, mesmo Saul sendo um rei mau, mesmo Saul procurando a morte de Davi, Davi nunca se voltou contra o rei. Tendo diversas vezes a oportunidade de matar Saul, Davi não o fez, pois diz: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Davi sabia que, sendo Saul quem era, ainda assim ele era alguém com autoridade. Esteja pronto para viver estes últimos dias. Não serão fáceis. Não se deixe abalar na sua fé. Esteja firme no Senhor. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Fique com Deus, fique na paz.